Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus, do 8º ano, certo? Meu nome é Igor, para aqueles que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, né? Estou me apresentando. Bom, nesse momento, pessoal, estarei trabalhando com vocês o conteúdo de 8º ano de Geografia. Seria não, que é diversos modos de ver e estudar o mundo. Então a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre as regionalizações e as características de várias regiões do mundo. Então, eu preparei uns slides aqui, bem simples, para a gente poder analisar isso, certo? Então vamos lá. As diferentes paisagens terrestres. Bom, temos aqui resultantes da ação dos agentes internos e externos que atuam no planeta há bilhões de anos e também da ocupação humana, está mais recente, mas nem por isso menos transformadora. As paisagens terrestres estão em contínua transformação. Ao longo da história geológica da Terra, impactos de meteoritos, glaciações e atividades vulcânicas foram deixando marcas que registram o tempo e dão forma à nossa superfície. Além disso, as condições climáticas e ambientais específicas de cada lugar possibilitam o desenvolvimento de diferentes formas de vida e criam lugares com características únicas. Vamos observar as imagens a seguir que nos mostram a localização dos diferentes tipos climáticos. Então temos aqui os climas. Então, segundo aqui a legenda, aqui é o equatorial, próximo da linha do Equador, de rosa. Aí temos aqui os tipos de clima aqui pelas cores. Agora é equatorial de roxo aqui, que nem vocês estão vendo. Bem parecido com nossa Amazônia, que é cortada também pela linha equatorial. Mediterrâneo, uma área litorânea. Tropical, também temos no Brasil áreas litorâneas com bastante calor, assim, bastante chuvas e assim por diante. Temperado, que chove bastante e também faz calor. Subtropical, desértico, tem bastante áreas no planeta assim. Polar, o Polo Norte, Polo Sul, que é bem frio. E tem gente vivendo aqui, tem gente que vive aqui a 40 graus abaixo de zero. Semiárido no Nordeste, que com poucas chuvas. Frio de montanha, as áreas mais altas do planeta. Frio, que é as áreas norte, assim, né? Estados Unidos, Alasca, assim por diante. Bom, pessoal, então vamos aqui. Ao longo da nossa história geológica, muitos impactos foram sofridos pelo nosso planeta, provocando alterações profundas nas suas estruturas físicas e biológicas, modificando intensamente as paisagens e as formas de vida. Os cientistas afirmam que o nosso planeta passou por 5 grandes extinções que eliminaram floras e faunas dos continentes e oceanos em todo o mundo. Essas extinções estão registradas nas rochas e, na maioria dos casos, foram consequência das variações de temperatura do planeta intensificadas pela atividade geológica. Grandes extinções. Por exemplo, extensos episódios de vulcanismo e a movimentação dos continentes tinham como consequência problemas na circulação dos oceanos, variações na composição de gases atmosféricos e mudanças drásticas do clima. Além disso, não raramente, algumas extinções foram causadas pela interferência extraterrestre, senão pelo impacto de um asteroide ou cometa, pelo bombardeio radioativo gerado pela explosão de alguma estrela próxima do sistema solar. Uma delas, a maior de todas, ocorreu há 251 milhões de anos, no final do período Permiano, e encerrou a era Paleozoica, quando pereceram 95% das espécies marinhas e 75% das espécies terrestres de vertebrados. Atualmente, principalmente ao ser humano, a responsabilidade pelas grandes alterações da paisagem em função da intensa demanda pelos recursos naturais, que intensificou com a Revolução Industrial no século XVIII. E é na superfície terrestre que desenvolvemos as nossas atividades. Consumimos tudo o que precisamos e dela extraímos os recursos necessários à nossa sobrevivência.
e também é nela que depositamos todos os nossos resíduos. Então é isso, pessoal, a questão de paisagem terrestre. Então, agora analisando aqui a questão da região, já que a gente já conhece a característica de algumas regiões, vamos aqui analisar aqui o conceito de região. Então estamos aqui, pessoal. Para entender o conceito de regionalizar, precisamos antes pensar no significado de região. A noção de região é um instrumento relevante para a compreensão do recorte espacial e constitui uma categoria de análise própria da geografia. Desde meados do século XIX, os geógrafos tentam se aproximar na exploração do mundo conhecido utilizando essa categoria de análise e gerando farto acervo de informações sobre o quadro natural ou sobre as intervenções do homem na natureza. Então, pessoal, vamos rever uma definição da região já estudada. Região, ela é uma área da superfície terrestre que apresenta características naturais, geomorfologia, vegetação, clima, entre outras, presentes em uma região natural, e humanas, culturais, econômicas, políticas e sociais, entre outras, que a diferenciam das demais áreas, configurando uma relativa unidade ou identidade interna. A partir dessa definição, podemos perceber que para definir uma região é necessário analisar diferentes critérios que nem sempre são aceitos por todos. Quando os estudos regionais começaram a ser feitos, os geógrafos queriam descobrir as características de determinados lugares que ainda eram desconhecidos, e por isso aprofundaram estudos bem localizados sobre a natureza e sobre o homem que nela vivia como um de seus elementos. Bom, então estamos aqui. Essa perspectiva trouxe um conhecimento mais aprofundado sobre as várias regiões do mundo, mas o problema era que elas não pareciam ser mais do que partes do mundo, aparentemente sem conexões entre si. Durante muito tempo, até o início do século XX, estudos regionais se multiplicaram. Aí já se acrescentou um novo critério, o funcionamento dos vários elementos entre si em cada região. Por meio dessa nova perspectiva, pretendia-se entender como a região funcionava dentro dela mesma, como os diferentes elementos que combinavam para torná-la única. Então vamos analisar aqui essa região. Amazônia Internacional. Observe que nesse mapa se indica uma região cujo critério é a natureza, e não a diversidade étnica, cultural, social ou política. Então aqui o objetivo é só destacar a questão da natureza, a vegetação. Então ela pega aqui parte do Equador, parte da Colômbia, parte da Guiana, da Venezuela e a nossa região amazônica, que é Porto Velho, Rio Branco, Santa Cruz, Manaus, Santarém e assim por diante. E vai até o Macapá. Você pode observar aqui. Não é a divisão por estado, não é a divisão da vegetação da natureza. A divisão regional da França, como que é? Temos aqui algumas populações, né, no caso, essas divisões dos habitantes e a participação do PIB de cada região da França, como você pode observar aqui, certo? Então, pessoal, esse tipo de regionalização permite aos países o planejamento de políticas públicas de interesse para a integração entre suas regiões. É o Estado que delimita e organiza essas regiões segundo suas características, integrando-as como complementos uma das outras. Regionalizar assume aqui dois sentidos: dividir parcelas do espaço nacional, agrupando espaços homogêneos, e dar competência às instituições regionais. Você pode perceber que apenas com as concepções de região fica difícil ter uma dimensão do contexto mundial. Elas não explicam, por exemplo, como os países estabelecem relações entre si, nem a partir de que princípios essas relações ocorrem, porém permitem explicar a diferença da importância política entre as diversas regiões e eventuais desigualdades entre elas. Então é isso que acaba demonstrando aqui no conceito de regionalizar. Também quando pensamos no processo de mundialização, das trocas e sua dispersão espacial,
Quando observamos certas práticas comuns, padrões de consumo, por exemplo, que se estendem por vários lugares do mundo, ou as porções contínuas e de grande tamanho, como os espaços corporativos ou a influência das ONGs, os conceitos de região pensados até aqui não dão conta de explicar a realidade mundial. Então vamos analisar aqui. Mapa da fome do mundo. Aqui, pessoal, nesse mapa já está falando sobre a fome. Então, como a gente pode observar aqui, que os países mais vermelhinho aqui são os países onde está mais crítico a situação. E por mais que o Brasil é um país que está subdesenvolvido, aqui ninguém passa fome, segundo assim como se diz, segundo esse estudo aqui. Mas então quer dizer então que no Brasil ninguém passa dificuldade? Não, não é isso. No Brasil tem gente que passa dificuldade, mas em números, outros países é pior do que o Brasil ainda. Então, o predomínio de desnutrição da população total. Muito baixa, moderado, baixa, alta e muito alta. Então, como vocês podem observar, então no Brasil está aqui de verde, não é zero, é até abaixo de 5%. Porque tem países que a população de desnutrição é 35% ou mais. Como você pode observar aqui, vários países da África. Então, pessoal, diante do mundo em que vivemos, onde há conexões cada vez mais próximas com os países, e se estabelecem interações econômicas, sociais, políticas, ambientais e informacionais, que afetam todas essas formas estanques de região, não conseguem atender ao conhecimento do espaço geográfico mundial. É necessário ampliar o conhecimento e, para isso, a colaboração de outras ciências, como história, economia, sociologia, as relações internacionais e fundamentais. Bom, então por aqui, pessoal, vou parar, tá? E temos aqui agora, para finalizar, aqui divisões regionais, diferentes formas de agrupar os países. Vamos aqui. Então, pessoal, quando estudamos o Brasil, entramos em contato com diferentes maneiras de regioná-lo, destacando-se essas divisões: norte, sul, sudeste e tal. Bom, então agora quando a gente fala de agrupar países, é diferente do Brasil. Aqui a gente vai falar macro, planeta inteiro. Então temos aqui, pessoal, um critério: consumo hídrico anual. Então mais de 2.000 ao consumo hídrico dessa galera do norte aqui. De 1.500 a 2.000, onde estamos aqui, esse povo aqui bem pequenininho. E de 1.000 a 1.500, onde está o Brasil, a África e o Oriente Médio e Rússia. China aqui e tal, enfim, Ásia. Enfim, pessoal, consumo hídrico anual em metros cúbicos por habitante desse mapa. Então eles são divididos, nessa divisão aqui é feito apenas o critério consumo hídrico. Com base na divisão regional adotada, podemos compreender os aspectos relativos a cada país e estabelecer relações entre as diferentes áreas. No caso do mapa apresentado, verificamos que o critério tirado foi o consumo de água por habitante. A sua leitura permite interpretar esse consumo não apenas quanto à disponibilidade do recurso, mas também indo além quanto ao nível de desenvolvimento econômico do país, sua história e suas necessidades, que esse é o objetivo daquele mapa: destacar o consumo hídrico da população, não a sua fonte de água, e sim o consumo. Assim, o agrupamento dos países podem seguir diferentes critérios, sejam eles definidos pela localização geográfica ou por sua condição econômica, política e social. Mapas e textos com as diferentes formas de agrupar e regionalizar o planeta passaram a ser utilizados com frequência, não só pelos geógrafos, mas também pelos meios de comunicação. Aos poucos, tornaram-se parte de um vocabulário cotidiano. Então, vamos dar um pouquinho aqui. Vamos aqui no finalzinho aqui. A parte que eu já falei. Aqui.
Para finalizar, pessoal, o que é regionalizar? Cada lugar é único, porque, por um lado, ele representa determinada localização, um ponto do mapa, com relações naturais, do clima, hidrografia, bioma e assim por diante. Por outro lado, mais relevante ainda, é que ele faz parte de um contexto de relações sociais históricas e assim por diante. Então, essas relações, elas estão mais próximas das necessidades cotidianas do homem, como o seu trabalho, sua casa, vizinhança, amigos e lazer. No entanto, já sabemos que esses lugares se conectam uns com os outros em diferentes escalas. Eles fazem parte de cidades, de países, de continentes e do mundo, integrando-se a essas novas instâncias com novas relações, conhecimento, diversidade e semelhanças, formando uma totalidade que é o espaço geográfico atual. Então, como você pode observar, nesse esquema, temos aqui o lugar, ele relaciona nação, trabalho, povo, compras, território, moradia, estado e diversão. Formando o quê? Formando países vizinhos e formando o mundo. Você certamente percebeu que essa integração é o processo pelo qual o seu lugar se situa no contexto mundial, como ele se insere na coletividade humana e que, ao estabelecer todas essas relações, ele aparece como uma das diversas formas pelas quais a realidade se apresenta. Deve ter observado ainda que essa realidade, no caso, ela parece isolada. Ela está conectada com a totalidade do espaço mundial, seguindo normas e valores que regem os vários níveis dessa estrutura mais ampla e sua dinâmica. A geografia, recorrendo a seus princípios metodológicos, localização, descrição, comparação, relação e explicação, elaborou o conceito de região e de regionalização. Mas o que são esses conceitos e como podemos utilizá-los para entender o mundo atual? Então temos aqui, pessoal, um planisfério político. Porrada de países temos aqui. 100 e poucos, 150 países. Então, como que a gente faz para regionalizar esses países? Esquece esse desafio. Então temos aqui a questão língua, a questão continente, a questão continente também aqui, cultura, a questão língua, clima, vegetação e aqui clima. Então, essas são modos de regionalizar países, certo? Que vem de encontro com esse gráfico aqui, com essa informação, que é o lugar que as pessoas se unem. Povo, trabalho, nação, diversão, estado, jornada, enfim. Climas, países vizinhos e formam o mundo. Bom, pessoal, então o que eu tenho para falar para vocês deste conteúdo é apenas isso, tá? Então temos aqui a apostila no finalzinho. Temos aqui algumas atividades. Todas essas atividades, elas estão relacionadas ao texto. Então, para vocês poderem achar as respostas dessas perguntas, vocês vão ter que ler o texto e relacionar o texto com as imagens do mapa e assim por diante, certo? Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp. E se tiver mais dúvidas ainda, eu mando um link do Meet para vocês e a gente interage para poder sanar as suas dúvidas, tudo bem? Então, bom estudo a todos para vocês e tenham um ótimo dia. Até mais.